Olá, nós vamos falar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens de 9 a 15. Ação da prece e transmissão do pensamento, que está contido no capítulo que fala sobre pedir e obtereis, ensinamento de Jesus para todos nós. Mas antes vamos fazer a nossa prece. Vamos procurar nesse instante nos acalmarmos, relaxarmos, fazer uma sintonia com o nosso Mestre Jesus, buscando em pensamento toda a luz que Ele pode nos envolver, a paz que pode nos trazer, e que através de Jesus nós possamos nos ligar até Deus, nosso Pai Criador, e agradecer a Deus pela vida, por tudo que nos oferece, e que abençoe os nossos esforços. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos analisar a mensagem que os Espíritos nos passam através do Evangelho, em que nos traz uma explicação de como funciona o pensamento, né? E de como nós possamos utilizar de melhor forma a ação da prece na nossa vida pessoal. Primeiro, interessante nós entendermos que a prece é como se fosse uma invocação, né? É uma forma com que nós estabelecemos uma relação mental com algum ser, né? E com nós mesmos, né? Nós podemos fazer uma prece por nós mesmos, nós podemos orar por uma pessoa, nós podemos orar por um espírito desencarnado, enfim. E nós podemos, certamente, que o que nós mais fazemos, fazer a nossa prece com Deus, e que é uma outra forma em que nós nos comunicamos com Deus. Lembrando que, devido ao nosso estágio moral ainda limitado e às nossas condições, as preces que nós fazemos para Deus, elas são transmitidas e levadas pelos bons espíritos que são encarregados disso. Daí a importância de nós, então, aprendermos e sabermos também a nos comunicar com os bons espíritos, né? Quando nós fazemos a prece, nós sabemos que nós podemos pedir, nós podemos agradecer e nós podemos louvar a Deus. Louvar a Deus, reconhecer a sua sabedoria, a sua justiça, a ordem que Ele coloca no universo e tudo aquilo que Ele coloca nos nossos caminhos para que nós possamos, né, crescer como espíritos que somos, né? Então, essa ação do pensamento, ela tem realmente uma importância muito relevante para nós, né? E como isso funciona? Isso funciona, a gente pode fazer uma comparação com a transmissão de uma rádio, né? Que em uma determinada posição tem lá uma antena que transmite um sinal, e quando nós temos um aparelho capaz de sintonizar com aquela frequência, então nós conseguimos fazer a conexão e absorver tudo aquilo que aquela rádio transmite de conteúdo. O nosso pensamento funciona dessa mesma forma, né? Ele é como se fosse uma antena que transmite e recebe. Então, nós todos envolvidos dentro daquilo que os espíritos nos ensinam, que é o espírito, ou que é o fluido cósmico universal, né? Nós estamos dentro desse ambiente, e é dentro desse ambiente que essas energias, elas são transmitidas, né? E, certamente, a potência que essas energias são transmitidas tem muito a ver com a nossa vontade, com o nosso desejo, né? E a qualidade dessas energias, elas têm a ver com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós temos dentro dos nossos corações, né? Então, nós precisamos, né, saber da importância de manter. E, aliás, é uma das formas com que nós pedimos a Deus é que mantenha nosso equilíbrio emocional, para que nós possamos manter a nossa calma, a nossa tranquilidade, né? E com isso, então, ter bons pensamentos. Nós, quando mantemos três características importantes, né? Que é a simplicidade, a sinceridade e a humildade, é a melhor forma com que nós podemos fazer as nossas preces. Aliás, isso está contido já nas outras lições desse capítulo, que já
foi possível nos serem transmitidas, né? Então, quando a gente se recolhe dentro desse contexto, aí sim nós temos condições de fazer essa comunicação com os bons espíritos. E por que é importante nós mantermos essa conexão com os bons espíritos, né? Porque nós, certamente, ao longo do nosso caminho, ao longo dos nossos desafios, muitas vezes nós sentimos a necessidade de nos fortalecer e muitas vezes de entender o contexto das coisas que estão acontecendo, né? Nós, dentro da doutrina, já sabemos que não adianta nós reclamarmos das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Nós precisamos entender o que aquilo faz parte desse nosso processo de evolução e o que aquele contexto vai nos ajudar dentro da nossa transformação como espíritos em evolução que nós somos, né? E manter bons pensamentos e conseguir nos conectar com os bons espíritos, eles vão fazer o quê? Através das intuições, de ideias que são sugeridas, né, no nosso pensamento, eles vão nos ajudar a entender as coisas. Às vezes, se nós não entendermos, sabermos suportar certas coisas que estão acontecendo, né, deixar com que o tempo por si só resolva esse contexto. Então, daí esse entendimento. E nós podemos, então, cada vez mais entender que o pensamento é tudo na nossa vida, né? A gente não só naquele momento em que nós estamos fazendo o pensamento dedicado a uma prece, mas se ele é a base de tudo, se nós conseguimos manter uma boa qualidade do nosso pensamento no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, então nós vamos estar em boa sintonia, né? Lembrando que nós não vamos também nos transformar de uma hora para outra e vamos ser aquela pessoa perfeitamente humilde, simples, né? Isso tudo é um processo. Então, quando a gente vai focar numa prece em um determinado momento, aí sim, é aquele momento em que nós nos recolhemos, nós reconhecemos, né, a nossa pequenez, né, no bom sentido, né, diante de Deus, né, diante de Deus que é o Criador do universo. Aí nós reconhecemos suas leis, reconhecemos a sua bondade, que tudo aquilo que ele coloca para nós, os nossos caminhos, tem um objetivo. E é isso que Jesus procura nos mostrar quando ele fala: pedi e obtereis. Ele nos ensina o verdadeiro caminho da vida, né? Essa relação que nós devemos ter com o mundo material, né? Não essa importância exagerada e esse medo exagerado que a gente tem nas nossas vidas materiais, né? Mas colocar como um pano de fundo, né? Como a razão da nossa existência, essa consciência de que nós somos espíritos em evolução, né? E que isso, de fato, é a nossa razão de estar nesse mundo, né? E aí, então, tudo se transforma, né? E aí a gente começa a perceber a capacidade que o nosso pensamento tem de nos colocar em harmonia, nos colocar em equilíbrio, em controlar as nossas emoções, né? E também da possibilidade que a gente tem de fazer isso para os outros. Nós podemos dedicar boas vibrações e bons pensamentos quando nós pensamos em alguém, né? Quando a gente está pensando naquela pessoa, ou mesmo numa pessoa desencarnada, quando nós queremos transmitir boas ideias, bons pensamentos para ela, tudo isso também é um recurso em que nós podemos praticar a caridade, né? Que a caridade não são só as coisas materiais, mas também as coisas espirituais e morais, acima de tudo, né? Então, pensar bem em alguém, vibrar por alguém, de fato, é bastante importante. Nós temos também o aspecto da oração coletiva, né? Quando nós nos reunimos, né? E isso é uma coisa muito importante para nós sabermos quando nós estamos numa casa espírita, quando nós estamos reunidos numa atividade, numa assistência, quando nós conseguimos nos harmonizar com o pensamento daquele momento, quando nós conseguimos nos vincular aquilo que os mentores e que os orientadores da casa estão conduzindo e estão canalizando aquele pensamento para um objetivo único, então aquilo se torna
mais intenso, mais forte, né? Então, sim, a oração com mais pessoas tem uma potência bastante importante para nós, né? E do ponto de vista daquilo que nós podemos oferecer, acima de tudo, a nossa vontade, né? O nosso desejo sincero de querer que aquele pensamento atinja o seu objetivo. É por isso que esse pensamento tem que estar comprometido, né, com a humildade, com a simplicidade, né? Não adianta a gente pensar, pedir e transmitir alguma coisa no nosso pensamento que seja algo que só é bom para nós ou que vá prejudicar alguém, né? E é importante a gente também saber pedir, pensar naquilo que nós precisamos para resolver os nossos problemas, para resolver as coisas que estão nos afligindo, ou para que nós possamos ter forças para passar por aqueles momentos de dificuldade. Nós ainda estamos aprendendo. Muito poucas vezes nós temos consciência daquilo que de fato é importante para nós. A gente, no primeiro momento, tem aquela reação de lamentar, de achar que aquilo que está acontecendo conosco não é justo. Mas quando nós nos acalmamos, encontramos uma forma de refletir e colocamos esse olhar, bom, o que nós podemos aprender com essa situação, né? O que nós vamos crescer como espíritos em evolução que nós somos, né? Aí tudo se transforma, porque a gente vê daquilo uma oportunidade de sermos ainda melhores, crescermos, sermos mais fortes, né? Então, esse recurso do pensamento ele é fundamental para nós, ao começarmos a olhar a qualidade do nosso pensamento, né? Vigiar o nosso pensamento, né? E aí sim nós vamos cada vez mais a entender a potência desse recurso que nós temos para transmitir aquilo que nós precisamos, né? Dentro disso que a gente já comentou, né? Que é agradecer, que é pedir e que é louvar, né? Então, são as coisas que normalmente a gente mais que é o objetivo, né, da prece. E então começar a usar esse recurso de uma maneira mais proveitosa para todos nós, né? Então vamos pensar sobre essa mensagem que fica para nós do Evangelho, da ação do pensamento, de como ele tem sim essa capacidade de atingir entidades, seres que nós transmitimos o pensamento, como ele é um recurso para nos mantermos vinculados aos bons espíritos, que vão nos auxiliar naquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, né? Que nós tenhamos essa consciência e que nós também saibamos da importância de manter a qualidade desse pensamento através da disciplina, dos bons atos, da bondade, da vigilância, como nós falamos também, para que ele esteja dentro do nosso controle. E aí sim, nós não percamos aquele bom pensamento positivo para poder manter a nossa paz, o nosso equilíbrio e a nossa harmonia. Então, que nós tenhamos todos dentro do nosso coração a presença de Deus, que nós possamos aprender cada vez mais ter esse recurso que mantém Jesus, né, nos nossos pensamentos, o Evangelho, né, de Jesus nos nossos pensamentos, iluminando o nosso caminho, nos orientando e nos ajudando. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus.